Saudações para você que nos acompanha, você que faz parte do Clube da Oratória, bem-vindo. Já se inscreveu no canal, vai dar um like, porque agora eu vou falar sobre um ponto que certamente toca na sua mente e nas suas emoções, que é o medo de falar em público, mas mais do que isso, as crenças limitantes que estão por trás desses mecanismos e por que você sente isso sempre antes de uma apresentação. E aí, se esse assunto te interessa, dá um like, já ajuda outras pessoas a receberem esse conteúdo para que elas possam também, junto com você, melhorar a sua comunicação. Gente, todo mundo que me acompanha já sabe, eu sou mestre de cerimônias corporativas há mais de 20 anos. Então, o que eu vou dividir com você é a minha vivência. É aquilo que exatamente eu faço todos os dias, semana sim, semana não, enfrentando plateias volumosas, palestrando e conduzindo eventos. Então imagine que 500, 1.000, 2.000 pessoas, sempre de frente com a responsabilidade de conduzir uma comunicação, é o que eu venho dividir com vocês de um jeito muito prático, didático e fácil. Se liga porque agora eu vou falar sobre o medo, por que você trava antes de uma apresentação. Legal, a maioria das coisas que eu escuto dos meus alunos é o seguinte: por que faltando 5 minutos antes de uma apresentação eu travo, eu começo a suar, eu começo a sentir aquele desconforto, eu não me sinto seguro, não é algo legal, eu não sei porquê, mas não rola para mim, ainda assim eu tenho que fazer. Sabe aquele conflito de não ter feito as pazes com a comunicação? E isso é muito comum, por quê? Porque quando você vai se expor em público é como se você fosse... como é que eu posso encontrar uma simbologia? É como se você fosse para uma guerra, para uma situação de muito desconforto, para algo que não te agrada e, obviamente, é uma medida protetiva que o seu cérebro traz para você, não é? E que impacta com essas sensações que são muito ruins. Dor do estômago, suor, mãos trêmulas, enfim, a sensação de vergonha. Mas tudo isso tem um porquê. Tudo isso, na verdade, é o acionamento da adrenalina, já que você está em pânico, você não está em terreno confortável, e para te defender o seu corpo e a sua mente vai fazer o quê? Os seus neurotransmissores serão acionados, você vai ter uma forte descarga de adrenalina que vai afetar a sua memória, vai afetar o seu gestual, o seu vocabulário, vai afetar o seu corpo em si, então você vai suar, vai tremer, vai ficar nervoso, vai ter borboletas no estômago, borboletas no estômago, é aquela coisa desconfortável, um nó que não desata, para fazer algo que teoricamente seria simples, que é fazer uma apresentação, colocar o seu ponto de vista, expor, vender um produto, enfim, não importa onde você esteja. Como é que eu faço as pazes com essas emoções e passo a encontrar prazer em falar em público, em me comunicar? E aí, evidentemente, as pessoas passam a me olhar com maior credibilidade, com mais confiança, enfim, uma série de consequências boas passam a advir dessa mudança de chave. Então, é isso que eu quero levar para você. Obviamente, a primeira coisa que você precisa fazer é vasculhar a tua mente. Por que você tem vergonha? Será que você não está muito ligado com o que os outros vão achar? Será que tem uma crença limitante, por exemplo, no sentido de, quando eu era criança, meu pai não deixava eu falar, eu era sempre bloqueado, eu tomava sempre uma bronca toda vez que eu queria dizer o que eu penso, eu não tinha voz, eu cresci com aquela coisa de criança não pode falar, enfim. Existem uma série de crenças limitantes que a gente não tem acesso, mas que estão impregnadas em nosso subconsciente. E quando a gente consegue entender que isso pode ser um gatilho e como você vai bloquear esse gatilho, a coisa começa a ficar melhor. E aí a grande balada, gente, olha só, a grande balada não é você jogar para fora ou desistir de falar em público achando que isso é um dom que não serve para você, que só algumas pessoas terão acesso a essa técnica, que eu não nasci ou você não nasceu para isso. Está absolutamente errado. O que você precisa é entender que isso é uma reação normal e que eu tenho, todo mundo tem. Porém, as pessoas a têm de maneira muito equalizada, controlada, e que à medida em que ela começa a se expor, isso vai embora e ela flui de maneira muito natural. Então, como é que a gente chega nesse patamar? Talvez seja essa a pergunta que você me faça e talvez seja esta a receita que você procure agora. E eu respondo para vocês da seguinte forma: gerenciamento emocional. Primeiro ponto, comece a não dar importância para o que os outros pensam de você. Se desconecte do seu público. Esqueça se vão te julgar. Primeiro grande ponto. Por quê? Porque quando você põe energia nisso, você deixa de se concentrar e aí a tendência é você ir mal. Então, desvalorize isso. Comece a entender que isso não tem problema nenhum. Comece a trabalhar no seu psicológico no sentido de desvalorizar
essas emoções, essas reações ou não atribuir importância a isso. Primeiro passo. Segundo, entender que quando você subir para se apresentar, aquilo tem que ser algo agradável. Você precisa colocar energia no que é importante. Onde é importante? O que é importante? A energia é o seu conteúdo. Que mensagem você vai dar? Com segurança? Como você vai passar isso? Então, o primeiro grande exercício é esqueça as pessoas. Nem olhe para elas. Foca num ponto no infinito e começa a se concentrar. E entenda que também essas crenças limitantes, elas precisam ser eliminadas da sua vida. E claro que isso está no teu subconsciente, não é da noite para o dia. Mas à medida que você vai se expondo e exercitando essa coisa de falar sem medo e desconectado do olhar julgador, que às vezes a gente acha que a plateia está colocando e nem está. É coisa da cabeça, né? Alguém está te olhando ali, não, já estão me avaliando, já estão me examinando, já estão fazendo juízo sobre a minha pessoa. E aí quando você começa a querer pescar essas coisas, é que você vai mal, porque você perde o foco. Você deixa de se concentrar na tua postura, na tua voz, na tua segurança, no teu gestual e até mesmo naquilo que você ensaiou para falar, naquilo que você se preparou. Então veja como isso é uma válvula que rouba a tua energia, ela escoa por ali e não pode ser assim, não pode acontecer dessa forma. Então esse é o primeiro exercício. Segundo, faça o seguinte, se exponha, comece a treinar. Treinar é importante, então pega um assunto qualquer, lê no jornal, né? Infelizmente a guerra que acontece, o índice de crianças que estão envelhecendo, sei lá, o meu cachorro que resolveu estudar um pouco mais sobre geografia, inventa qualquer coisa e começa a exercitar o improviso. Gente, exercitar o improviso no espelho para ninguém é sensacional, porque você dá asas à sua imaginação, você começa a viajar num contexto do improviso e quando você vê, você está há 5 minutos falando sobre algo que você nem imaginava que você poderia falar. Então esse é um segundo exercício importante. Isso é loucura. Pode não ser muito normal. Louco não é. Pode não ser muito normal. Mas o que importa de tudo isso é que você vai conseguir trabalhar resultados e vai se sentir mais seguro e mais preparado para falar em público. E o terceiro grande ponto é não desperdice uma chance. Não desperdice uma oportunidade de falar, mesmo que seja doído, mesmo que você tenha aquele friozinho, vai com medo mesmo. Porque é aí que você começa a entender que o abismo não é tão grande, que o diabo não é tão feio como pintam, não é? É aí que você começa a ganhar segurança e perceber que, opa, eu posso ficar bom nesse negócio, estou pegando um gostinho nisso. E aí a gente, virando essa chave, vai poder mergulhar sem medo na técnica. Primeiro passo, quebrar os medos, gerenciar as emoções. Daí sim nós vamos para a página 2, que é descobrir as técnicas da oratória para você se tornar técnico e cada vez melhor. Fechou? Gente, eu queria te ajudar. Para você que está me assistindo agora, eu queria muito te ajudar a melhorar a sua comunicação. Então, se você se interessa por esse assunto, dá um like para a gente exponencializar esse vídeo e já se inscreva no canal, porque aí toda aula que eu colocar, você vai ser acionado e não vai perder, vai saber de tudo com exclusividade. Fechou? Obrigado, um beijo no coração, se cuida e vamos falar bem. Bem-vindo ao clube, o Clube da Oratória, porque aqui sim você fala bem.